Seja bem-vindo à Teologia EATRE, teologia para a vida, e teologia é sempre, sempre a vida. Esse é um vídeo que eu prometi a vocês, e ele entra na sequência a respeito dos cânones de Dort, que é uma série de estudos grandes aqui na área de membros do canal. Esse vídeo particular, ele está liberado para o público porque o assunto dele é urgente. Nós precisamos falar sobre as mentiras que os arminianos contam sobre nós e mostrar a vocês como que o calvinismo ensina o livre-arbítrio. Isso mesmo, nós ensinamos o livre-arbítrio, sabia disso? Então, se você não sabe, você vai descobrir agora. E melhor, você não vai descobrir como o calvinismo ensina livre-arbítrio por um arminiano, que é o que muita gente fala. Você vai descobrir como o calvinismo ensina livre-arbítrio por um calvinista, que é o jeito correto de fazer, né? Pois bem, eu vou fazer uma coisa interessante com vocês hoje, que é o quê? Eu vou deixar o arquivo desse estudo disponível para download. Então, você pode assistir agora, né? Mas você pode clicar no link na descrição, baixar o arquivo e imprimir ele, né? E voltar aqui e me assistir falando sobre ele. E depois você pode levar esse arquivo para a igreja, fazer o que você quiser. O arquivo é de uso livre, eu tô dando ele para vocês, tá? E aqui na área de membros, a gente tem um monte de conteúdo a respeito do calvinismo. Aliás, eu queria falar com vocês uma coisa, né? Chegou o meu novo livro Texto e Contexto. Essa é a terceira edição, provavelmente a última edição do Texto e Contexto. Olha que bonito ficou, né? Caramba, ficou muito legal o livro. É o Iclep que imprimiu ele, tá? O link tá na descrição do vídeo também. E dessa vez ele veio com folhas amareladas. Vai sair um vídeo sobre ele lá no canal sobre Bíblias, tá? Mas enfim, eu queria mostrar para vocês que eu fiquei muito feliz quando eu peguei ele de novo. Ficou massa demais, né? Vamos lá então. Muita gente fala, e é normal falar isso, eu vou explicar por quê, que o calvinismo não acredita no livre-arbítrio. Isso é normal, até eu já devo ter falado isso aqui, e isso não é mentira, isso é verdade. Só que falta uma informação que deixa vocês assustados. O calvinismo não acredita no livre-arbítrio ensinado pelo arminianismo, entendeu? Esse finalzinho que falta e que os pastores esquecem de falar. É normal esquecer, gente. Todo mundo é humano, todo mundo esquece de alguma coisa. Por isso que esse estudo é importante. Você vai entender como que o livre-arbítrio está na Bíblia e como que nós ensinamos o livre-arbítrio, e aí a gente vai comparar com o que geralmente a gente ouve aí alguns arminianos falando. Lembrando que isso é uma coisa muito estranha, né? Os arminianos que mais mentem nas redes sociais são os que mais têm views nas redes sociais. É impressionante isso, né? E aqui, quando a gente para falar a verdade, ó, pessoal, vamos falar a verdade aqui, deixa eu falar com vocês o que a gente acredita. A gente tem um alcance pequeno, um alcance reduzido. Então é estranho que os caras que mentem alcançam mais pessoas do que a gente que vem aqui falar a verdade. Olha, é isso que a gente acredita, né? E para você conter esse crescimento da mentira, eu vou pedir você que compartilhe esse vídeo, porque senão fica injusto, né? Como é que o cara que mente tem tanto compartilhamento e quando alguém vem falar a verdade não tem compartilhamento, aí não pode compartilhar? Caramba, é estranho isso. Então ajude a gente a chegar mais longe, tá bom? Ó, o meu arquivo tá aqui. Se você já tiver impresso ele, você vai ver algo parecido com isso aqui. Eu vou dar uma formatada antes de colocar para vocês, né? Obviamente, mas é isso aqui, basicamente, que tá aqui na tela, né? Aqui na tela eu tenho o nosso arquivo e a Bíblia Sagrada. É a fonte fundamental da nossa doutrina, Bíblia Sagrada, tá bom? E aí nós temos aqui os temas que eu quero tratar com vocês, ó. Primeiro ponto, a nossa abertura. Somos acusados de não defender o livre-arbítrio, que é errado fazer isso, tá bom? Somos acusados por um povo que defende, acima de tudo, o livre-arbítrio. E aí eu quero fazer essa pergunta para vocês. Você nunca estranhou o fascínio dos arminianos por esse tema? Liberdade, né? Liberdade acima de tudo, livre-arbítrio, desejo de escolha, poder de escolha, Deus respeita a sua escolha. Vocês nunca estranharam esse fascínio pelo livre-arbítrio por parte dos arminianos? Do lado de cá, os calvinistas se preocupam, acima de tudo, com a glória de Deus e com a sua soberania. Nós exaltamos a glória de Deus e a soberania de Deus. E do outro lado, se exalta, ou pelo menos é isso que transparece, você pode olhar as capas, você pode olhar os caras falando, né? Se exalta o livre-arbítrio, a liberdade de escolha do homem. Com o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês que isso está errado, tá? E que nós, calvinistas, defendemos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio conforme está nas escrituras. Por exemplo, ó, vou até botar em negrito aqui e vou formatando o texto enquanto a gente vai conversando. Por um exemplo, a Confissão de Fé de Westminster fala do livre-arbítrio.
principalmente quando vai tratar da polêmica mais complicada para os arminianos, que são os decretos de Deus, né? O texto que tem aqui embaixo é o primeiro parágrafo sobre a doutrina dos eternos decretos de Deus, da Confissão de Fé de Westminster. E olha o que ela ensina. Desde toda a eternidade, Deus, pelo seu muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Deus determinou todas as coisas, tá bom? Isso é a parte A do primeiro parágrafo. Porém, olha como continua a Confissão de Fé de Westminster, o documento mais importante aí da Reforma, talvez seja o documento mais importante, ou um deles, né? Porém, Deus decreta todas as coisas de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Antes, elas são estabelecidas. Pasme, a Confissão de Fé de Westminster fala que antes a liberdade do homem é estabelecido. Tá? A contingência das causas secundárias é aquelas causas que Deus vai usar para fazer a sua vontade, permitindo que elas façam as coisas que fazem. Então, são as causas secundárias, tá? Então, veja que a Confissão de Fé de Westminster acaba quase... Ela está na linha entre o pecado arminiano e a confissão protestante, né? Ela vai falar que Deus decreta todas as coisas que acontecem, inalteravelmente. Porém, ele, para fazer isso, ele não cria o pecado, ele não precisa criar o pecado para isso, e ele não violenta a vontade da criatura. A vontade da criatura, pessoal, é o livre-arbítrio, tá? Se você colocar livre-arbítrio aqui, você vai chegar na mesma conclusão. Nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Antes, elas são estabelecidas. Caramba, 7 minutos de vídeo, você já viu isso tudo de conteúdo, hein? Imagina o que tem na área de membros, tem muita coisa para vocês, tá? Então vejam aí, já acabamos com o ponto, né? Não, ainda falta a gente estabelecer o que é livre-arbítrio e qual a diferença entre ele e o arminianismo, tá bom? É isso que falta. Então o vídeo não acabou, apesar de já ter trago esse tipo de conteúdo para vocês. Ó, nesse breve ensino sobre os decretos de Deus, a gente descobriu o quê? Que Deus realmente determina todas as coisas antes da criação do mundo. Fato, não tem como negar que isso está na nossa doutrina, e eu creio assim também, não tenho medo de negar, nem vergonha de negar, tá bom? Porém, está escrito também que esses eventos são decididos pelo santo e sábio conselho de Deus, né? Então não é pela sua santa vontade. Logo, não existe pecado na vontade de Deus. Deus não peca e ele não provoca o pecado em ninguém, como o Tiago fala. E a gente ensina isso, porque Tiago ensina isso, então a gente tem que ensinar também, né? E a gente tem que crer também assim, né? Muito mais do que ensinar, a gente tem que crer também. Se a Bíblia fala, nós temos que falar também. Que Deus determina, ordena livremente tudo o que acontece, pois ele é dono de todas as coisas. Isso a gente viu no primeiro parágrafo lá do texto, né? Deus pode determinar todas as coisas simplesmente por ele ser o dono de todas as coisas. Deus não criou o mundo com a ajuda do homem, entende? Deus não pediu a opinião do homem para criar o mundo. O homem é parte da criação de Deus. Tá? Isso está nas nossas doutrinas, a gente ensina aqui na área de membros também. E como parte da criação de Deus, o homem está abaixo da sua vontade, assim como uma planta está abaixo da vontade de Deus, ou assim como a planta está abaixo da vontade do lenhador. Ou, vocês vão entender agora, uma expressão que é muito comum na Bíblia, né? Ou como o barro está para o cara que está fazendo o vaso de barro. Entendeu? Nós somos como barro nas mãos de um oleiro. Eu quero ser Senhor amado. Já cantou essa música e ainda discorda da nossa doutrina? Você está cantando a música calvinista. Você tá pedindo ainda a Deus. Inclusive na minha oração, na minha última oração eu pedi, Senhor, por favor, destrua o meu livre-arbítrio, destrua o meu desejo de pecar. Faça com que eu seja um robô do Senhor, porque eu não suporto mais pecar e depois perceber que pequei e fico com a consciência pesada. Eu sei que isso é ruim, eu não quero fazer isso, mas eu não consigo, todo dia eu peco. Então, é a música, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo, eu quero ser.
Eu quero ser um vaso novo. Vê, a música é calvinista, só você não percebeu. Agora que eu falei, ficou mais fácil de perceber, né? Veja bem, tudo isso está escrito no primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster. Deus ordena livremente tudo que acontece, mas Deus não precisa, tá? Ele não faz porque ele não precisa, tá bom? Ele não precisa violentar a vontade do homem e ele não foi o criador do pecado. Né? Todas essas coisas acontecem porque Deus quer que elas tenham essa vontade, sabe? Deus deseja que você tome decisões, que você faça coisas. Inclusive, a gente fica chamando vocês o tempo todo, né, pessoal? Vamos agitar, vamos fazer as coisas, né? Vamos falar de Deus, vamos ler a Bíblia, vamos estudar. Cara, por que eu faço isso? Porque a gente acredita que vocês precisam ter essa vontade também. Logo, todo mundo prega o livre-arbítrio, né? Está implícito no nosso ensino, né? E só por isso que a gente já falou, você já deve ter identificado um monte de mentiras arminianas que você ouviu até hoje. Só pelo que eu falei aqui, né? Poxa vida, não é isso que falam do calvinismo, né? Falam que eles tratam as pessoas como fantoches, falam que Deus mata eles antes de nascer sem falar nada com eles. E agora eu tô vendo que é diferente. Sim, por que é diferente? Porque o arminianismo, infelizmente, costuma mentir sobre o calvinismo. Ele não é o único, né? O catolicismo fez isso também e ainda faz, né? Apesar de que hoje em dia o catolicismo não se preocupa tanto com a gente, né? Ainda se preocupa, mas não tanto. O arminianismo é o que se preocupa muito com a gente, né? E infelizmente esses caras, eles têm o livre-arbítrio de pegar a Bíblia e nos refutar. Mas como eles não conseguem, eu tô com a Bíblia aqui, eu sempre tenho uma Bíblia por perto, e faz tempo que a Bíblia do obreiro tá aqui perto de mim, né? Como eles não podem fazer isso, eles começam a inventar mentiras. Então sim, você acreditou em mentiras, né? Agora eu te pergunto, o Espírito de Deus pode capacitar alguém para mentir sobre alguma coisa? Respondam isso, pode? Se não, então por que esses caras que mentem tanto sobre o calvinismo se dizem ou se consideram cristãos? Se eles mentem o tempo todo. Gente, não é difícil encontrar mentira arminiana, não. Você abre o vídeo deles, que é isso que vai estar lá. Na maioria dos vídeos, para não exagerar, na maioria dos vídeos é só mentira, né? Esses dias o Flávio Martinez, que é o pregador lá da CACP, mentiu falando que o calvinismo é culpado do iluminismo ter surgido, do ateísmo ter surgido, uma mentira, para que vocês nos odeiem, né? O outro pastor aí, que eu esqueci o nome dele, falou que os calvinistas foram influenciados pelos maniqueístas, uma seita pagã, gnóstica, que acreditava no livre-arbítrio. Assim, chega a ser uma burrice fazer uma coisa dessa, sabe? Porque se alguém vai pesquisar, descobre que até os maniqueístas acreditavam no livre-arbítrio como os arminianos acreditam. O problema é que quase ninguém vai pesquisar, né? Eu tenho que ficar ajudando vocês a entender. Então, veja bem, só do pouco que a gente conversou, você já percebeu que a Bíblia e nós ensinamos liberdade de tomar decisões e tudo mais. Mas o que a Bíblia ensina sobre livre-arbítrio, né? Então a gente precisa ver o que a Bíblia fala. Antes disso, tem uma frase aqui, ó, é isso mesmo. Os arminianos mentem sobre os calvinistas e usam o livre-arbítrio para isso. Mas o que tem de tão especial no livre-arbítrio que faz com que arminianos venerem tanto assim, né? Então, o que há de tão importante na doutrina do livre-arbítrio que faz com que esses caras briguem tanto por ele? Já já você vai descobrir a diferença e por que eles estão morrendo por causa do livre-arbítrio, tá bom? Acontece que o livre-arbítrio na doutrina arminiana é diferente do livre-arbítrio na Bíblia, tá? Pasmem, eles usam a Bíblia para pregar um tipo de livre-arbítrio contrário ao que a Bíblia ensina, né? E aí a gente vai entender aqui o que a Bíblia fala sobre livre-arbítrio. Você tem alguns exemplos, né? A Bíblia ensina, sim, que os homens tomam decisões livres, tá? Ela mostra isso o tempo todo acontecendo, e isso é bem óbvio desde a criação. Ela fala também que Deus pode intervir nas nossas decisões, né? Por exemplo, eu posso tomar uma decisão livre e Deus vem e toma uma decisão em cima da minha, né? Como, por exemplo, em Provérbios capítulo 16, a gente tem um texto muito famoso, muito usado, mas que é a palavra de Deus, né? Ah, mas só usa esse. Não, mas então esse não é a palavra de Deus?
Né? Qual é outra? É mais palavra de Deus do que esse, né? O texto diz o seguinte: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. O que ele está querendo dizer? Vamos supor que existe um ser, né? O coração desse ser toma uma decisão, sabe? É porque antigamente se falava do coração, hoje a gente fala da mente, né? A gente já sabe que a mente é que toma decisões e tudo mais. Então vamos contextualizar, né? O ser está ali, a mente dele toma uma decisão. Para isso acontecer, essa decisão ela sai daqui e vai descendo até a língua, entende? Então, o que ele está falando? Do homem são as preparações do coração, né? O desejo é do homem, mas do Senhor a resposta da língua. É Deus quem determina se isso vai ou não acontecer. Por exemplo, eu posso gravar esse vídeo e colocar na internet, no final o YouTube derrubar ele sem ninguém ter visto. Entendeu? Ou Deus pode permitir que certas pessoas assistam. E não precisa permitir que todos assistam. Algumas pessoas assistam, outras não. Algumas vão até o final e outras não. Então, olha só, do coração do homem é a preparação, mas a resposta vem de Deus. Eu tenho liberdade para escolher fazer alguma coisa, mas é Deus quem determina se o que eu quero fazer vai acontecer. E aí você pode lembrar, né? Quantos planos seus deram errado, né? Por que deram errado? Porque eu fiz errado, né? Porque eu não soube executar. Beleza, mas o pessoal da Microsoft também fez errado, da HP fez errado também, né? Eles fizeram errado, vamos olhar a história aí que vocês vão ver. Mas deu certo. Por quê? Porque existe alguma força que determina se um plano vai dar certo ou não. Eu fiz tudo muito certo, eu fiz tudo muito bem e deu errado no final. Por quê? Então, é claro que a gente tem culpa nisso, porque às vezes a gente faz errado mesmo e Deus não tira essa culpa de nós, Ele vai nos castigando também. Mas o texto da Bíblia fala que é Deus quem determina se vai dar certo ou não, se vai acontecer ou não, entendeu? O texto da Bíblia não fala que é Deus que vai fazer ou não, ele fala que é Deus que vai determinar se vai funcionar ou não, tá? Esse é só o primeiro exemplo, né? E tem outro exemplo aqui bem, bem grande, né? Ó, os livros dos profetas, você tem aí na Bíblia todos os profetas falando sobre isso, quase todos, né, falando sobre o que eu vou falar agora, eles mostram o povo tomando decisões contrárias à lei de Deus e por isso Deus interviu e os enviou para o exílio algumas vezes na história. Então veja que o povo tinha liberdade de escolha, eles escolheram mal e Deus os castigou por isso. Deus está intervindo no livre-arbítrio do seu povo. Entende? Lá em Isaías capítulo 34, né, há uma grande intervenção na liberdade do homem, quando Deus fala que ele vai vir conversar com as nações. E o texto fala que vai ter rios de sangue quando Deus vier conversar com as nações. É uma figura do Apocalipse, da volta de Jesus, né, da sua ira derramada sobre o povo. Então, olha só. A Bíblia fala que Deus, que o homem tem liberdade de escolha, mas ela mostra claramente Deus em algum momento da história impedindo, não, né, entrando nessas decisões e tomando decisões com base nessas decisões, né? Outro exemplo que é muito comum é o jovem rico, descrito em Mateus 19 e Lucas 18. Já viu a história do jovem rico? Ele livremente buscou a Jesus, querendo a salvação, mas foi impossibilitado, e neste caso, pasmem, pela sua própria vontade. Jesus estava ali, Jesus estava falando com ele, ele falou que queria salvação, mas a sua própria vontade não deixou ele ser salvo, né, como Jesus estava falando. Depois Jesus vai explicar, né, no mesmo texto ele vai explicar. Os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, mas quem é que pode ser salvo? Por quê? Porque Jesus falou assim: dificilmente um rico, como aquele rico, obviamente, entrará no reino dos céus. E aí os discípulos, preocupados, falaram: meu Deus do céu, né? E, Senhor, quem pode se salvar? E aí Jesus claramente fala: olha, isso para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então olha só, Deus mostrando pela sua palavra que o homem tem liberdade de escolha, mas que ele pode interagir nessa liberdade e tomar suas decisões que são livres, tá bom? Vou citar um exemplo aqui para fortes, para pessoas que têm sangue de crente. Quando o povo de Deus entrou na Terra Prometida, quando ele entrou na Terra Prometida,
A primeira coisa que ele fez foi se desviar dos mandamentos de Deus. A história não estava sendo passada para eles e eles não procuraram a história por sua própria e livre vontade, eles não quiseram Deus. O que Deus fez com eles? Deus enviou os inimigos do povo de Deus para matar aquele povo que era dele. Dentre esse povo morreu crianças, mulheres e idosos. Crianças, mulheres e idosos. Foi Deus quem mandou que aquele povo fosse lá castigar o seu povo. Entendeu? O povo que tinha liberdade escolheu errado, foi totalmente detonado pela vontade soberana de Deus. Aí eu te pergunto, você adoraria um Deus que mata pessoas por causa da sua ira, porque as pessoas foram desobedientes a ele? Ou você declina e não adora esse Deus? Porque esses dias um cara veio comentar aqui, né? Falou assim, poxa, esse Deus aí que vocês falam, né? Que tira a liberdade do homem, que manda pessoas pro inferno sem ter dado oportunidade para elas. Ele falou assim, eu nunca adoraria um Jesus assim. Veja bem, e a minha resposta para ele foi, no inferno há centenas e milhões de pessoas que concordam com você. Nunca adoraria um Deus assim. Isso demonstra que o coração dessas pessoas não querem Deus. Elas estão naturalmente contaminadas pelo pecado a ponto de não desejarem ser salvas por Deus. Eu não estou falando de pessoas que desejam ouvir Deus, não. Eu estou falando de pessoas que não querem a salvação. Elas não querem a salvação, tá? Eu espero que você não seja dessa pessoa, ou se você é dessa pessoa, que o Espírito Santo converta seu coração a partir de agora, tá? Vamos continuar aqui no nosso documento que está muito interessante, né? Embora a Bíblia ensine que há livre-arbítrio, ela parece mostrar que esta liberdade é autorizada ou impedida por Deus, como a gente viu nos exemplos que eu citei, controlada e determinada pela queda do homem. Não pelo homem, mas pela queda do homem, tá bom? Quem sintetizou esse ensino muito bem foi o apóstolo Paulo. Veja, a gente vai ler aqui Efésios capítulo 2, que é o texto mais fácil e mais curto para isso, tá? Ele não é o único, ele é o mais curto e mais rápido para isso. O texto que eu vou ler para vocês, eu quero ler o versículo 2 e o 3, porque geralmente a gente fica no versículo 1. A gente fica aqui, mas onde Paulo fala sobre isso mesmo é aqui, 2 e 3. Se você quiser pegar a Bíblia, pega, né? E quando você voltar, já curte o vídeo. E, aliás, curte o vídeo logo, né? Se inscreve no canal. Não se esqueça que a gente tem área de membros também aqui no canal. Não se esqueça que tem um livro texto e contexto, ó. Vou mostrar de novo aqui para vocês, ó. Texto e contexto. Caramba, que capa bonita que ficou, cara. Olha só, ficou fosca, né? Bonita. Aqui eu quis colocar uma textura de ouro, tá? Deixa eu tampar aqui, ó. E ficou muito bonita. Aqui tem uma foto minha. Aí, ó. Muito legal, né? Legal. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Eu vou falar sobre esse livro aqui lá no Sobre Bíblias, tá? Olha o texto e contexto, olha como é que são as partes. Sobre Bíblias eu vou falar sobre ele. Então vamos voltar aqui, já fez tudo, vamos voltar aqui. Qualquer Bíblia Sagrada que você pegue, qualquer Bíblia Sagrada, vai estar escrito que eu vou ler aqui para vocês. Para mostrar que é qualquer Bíblia Sagrada, eu vou tentar colocar uma NVT aqui. Pra você ver que é um texto que não tem o que mudar, tá? NVT. Eu estou usando o Chrome, né? Vou fazer pior ainda. Vou colocar uma tradução King James Version. E vamos traduzir ela para o português, ó. De inglês agora aqui, para você ver. Qualquer Bíblia sempre fala o que eu vou falar agora, tá? Ó, aqui tá na King James Version, traduzido em português pelo Google Tradutor, tá bom? E aí eu quero ler o versículo 2 e o 3 para vocês, beleza? Ó, onde no passado andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É legal que a King James botou 2 pontos aqui, porque ela vai dar um exemplo, né? Entre os quais todos nós conversamos antigamente nas concupiscências de nossa carne. A tradução do Google, tá, pessoal? Mas é o texto da King James, a tradução do Google. Aí se ficar muito diferente, é a tradução, beleza? Mas o que Paulo está falando, entre os quais todos nós conversamos antigamente, tipo assim, fazíamos também, né? Conversar, até usaria conversar aqui no sentido de poder, de interagir,
entendeu? Interagir, também é usado o termo conversar. Conversamos antigamente nas concupiscências da nossa carne, tá? Cumprindo os desejos da carne e da mente, olha aqui, ó. Aqui já traz a questão da mente, né? E eram, por natureza, filhos da ira, assim como os outros. Agora, presta atenção. Por natureza, filhos da ira. O que Paulo está falando nesse texto? Eu coloquei aqui no documento para a gente olhar, né? Ele está falando que os homens, antes de serem vivificados por Deus, estão seguindo o caminho automático ou o caminho natural do pecado. Ele fala sobre isso quando cita o curso deste mundo e o príncipe da potestade do ar. Paulo está falando que, naturalmente, nós somos filhos da ira, né? Aqui, em algumas traduções, está filhos da desobediência, tá? Eu gosto mais de filhos da desobediência nesse caso aqui, mas no final a ira também é que vai fazer sentido, tá? Então Paulo está falando, olha o que ele fala no início. Deus vivificou vocês, que estavam mortos em delitos e pecados, aonde no passado vocês andavam segundo o curso deste mundo. Era natural que vocês andassem no curso deste mundo. E que curso é este, Paulo? Né? Que caminho é esse? Segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ah, não, desobediência era aqui, né? No outro é ira mesmo. Entre os quais nós, Paulo falando para os crentes, tá? Nós, eu e vocês, todos nós conversávamos antigamente, tá? Nas concupiscências da nossa carne, cumprindo os desejos da carne e da mente, e eram por natureza filhos da ira, como eles são ainda, aqueles que não creem, tá bom? Então Paulo está falando que os homens naturalmente andam segundo esse caminho, o caminho do pecado e da desobediência, tá? Ele chama aqueles que não foram vivificados por Deus de filhos da desobediência. No grego esse termo é o mesmo termo usado para descrença. Eu deixei aqui o grego para você que quer pesquisar. Você pode ir lá no Google, botar Strong G 543 e você vai ver as definições, tá bom? Então Paulo está dizendo que nós antes éramos filhos da descrença. Nós caminhávamos no caminho da descrença, nós antes. Então, logo, o seu livre-arbítrio antes de ser salvo era caído em pecado. E olha só, isso é o que o calvinismo ensina, né? Que engraçado, né? É o mesmo que Paulo ensina aqui no texto que a gente leu. No verso 3, Paulo fala que todos os descrentes andam nos desejos da carne, ou seja, o caminho natural pelo qual a humanidade toda anda, o caminho natural pelo qual a humanidade toda anda é o pecado, isto é, eu boto aqui, o pecado, né? É isso que o texto bíblico fala, ele não fala nada demais além disso, né? Porém, a gente tem o verso 4 ao 6, e aqui eu vou mudar para a CF, vocês já viram que a gente está falando a mesma língua, né? Eu vou mudar para a CF para a gente continuar lendo aqui. Não, vamos para a NVI, né? A NVI é a pior tradução que eu conheço na minha vida, né? Vamos para a NVI para vocês verem que realmente é a mesma coisa, né? No versículo 4 ao 6, Paulo fala sobre um evento determinante na vida do crente. Então veja que no início Paulo vai falar que nós fomos salvos por Deus, né? Nós somos despertos por Deus, e ele vai falar qual era o estado natural do seu coração. A sua liberdade era condicionada pelo seu coração. Todo mundo sabe que você faz aquilo que você tem no coração, né? Você fala também aquilo que você tem no seu coração. Então, logo, o caminho natural do homem é o pecado, é a desobediência, ser filho da ira. Paulo falou isso no início do capítulo. Só que no versículo 4 até o 6, ele vai falar sobre um evento que acontece na vida do crente. Vamos ler aqui pela NVI. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Versículo 5, 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que evento determinante
que Paulo vai citar. Temos uma pessoa contaminada pelo pecado e por isso seu coração é inclinado para o pecado e por isso seu livre-arbítrio está contaminado pelo pecado, que vai agora ser ressuscitada por causa de Cristo Jesus, é pela ação de Cristo, tá? Por que ele fala aqui, nos ressuscitou com Cristo? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria salvação. Se Cristo ressuscitou, há salvação para aquele que crê em Jesus. E Paulo, em outros lugares, vai falar assim, olha, se Cristo ressuscitou, eu também vou ressuscitar, né? Se Cristo não ressuscitou, não há esperança. Paulo vai falar muito sobre isso nas suas cartas. Então, aqui ele fala sobre esse evento determinante, ó. Ele inicia falando do amor de Deus para conosco e descreve Deus, vou botar aqui Deus, como riquíssimo em misericórdia. Misericórdia é sempre aplicado àquele que está em débito ou em pecado. Então, quando fala que Deus tem misericórdia de você, não confunda misericórdia com amor no sentido mais simples da palavra. Amar alguém é diferente de sentir misericórdia de alguém, tá? Apesar de que no amor há misericórdia, quando a gente fala sobre misericórdia, estamos falando sobre uma ação diferente. A misericórdia é aplicado quando você vê alguém que está totalmente incapacitado e você sente misericórdia dele e ajuda essa pessoa, entendeu? Então é isso que é misericórdia. Apesar de que o amor é composto também por misericórdia, quando a Bíblia fala que Deus, pela sua misericórdia, nos salvou, ele está demonstrando que havia uma situação que não tinha volta, e aí Deus sentiu-se tocado e fez o caminho contrário para aquela pessoa, entende? Então, o mundo todo está em pecado, mas Deus teve misericórdia de você. É isso que Paulo está falando aqui. Ó, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Aqueles que creem recebem vida porque Cristo é o doador da vida, né? Por causa da sua misericórdia, porque Deus tem misericórdia de nós. Em seguida, Paulo repete o que disse no versículo 1, como quando estávamos mortos em nossas ofensas, ou seja, quando estávamos no curso deste mundo, quando éramos filhos da desobediência, fomos de uma vez só vivificados por ele. É isso que Paulo está falando no capítulo 2. Agora veja que diferença tem isso daquilo que os arminianos falam, né? O que a Bíblia está mostrando aqui a respeito do livre-arbítrio é o seguinte: o ser humano ele tem liberdade para tomar decisões, mas essa liberdade está condicionada ao seu coração. O coração do homem, como Paulo mostrou, ele pende para o mal. Ele pende para o pecado, ele deseja o pecado, ele não deseja Deus, né? Ele deseja o mal. E aí é Deus quem tem que vir e virar essa chave para que ele creia em Jesus e seja salvo pela misericórdia de Deus. E não porque ele ajudou a Deus, nada dessa besteirada que os arminianos falam, mas porque Deus é misericordioso e nos dá vida para sermos salvos, tá? Paulo está dizendo, então, que o homem sem a ação de Deus não pode fazer coisa alguma, tá bom? E aqui no termo vivificado, ó, vivificado é o mesmo que reanimar. Isso é importante, pois Paulo está ensinando que o homem distante de Deus está morto. Aonde que Paulo está ensinando isso? Aqui, ó. Aqui. Estávamos mortos, né? E aqui também, né? Cadê? No versículo 6, cadê? Aí no versículo 5, então Paulo está falando isso. Os arminianos vão distorcer a mensagem de Deus e falar assim, estavam meio mortos. E não estavam totalmente mortos, como o texto fala, não, isso aí é simbólico. Não estavam totalmente mortos, não. Né? Por quê? Por que eles falam isso? Porque isso é uma semente do pelagianismo no coração dos arminianos. Né? Na verdade, os incrédulos também acham que serão salvos pela boa vontade deles, sabe? Esses dias, conversando com um rapaz lá da nossa empresa, ele falou o seguinte: ser salvo pela graça é muito fácil. Ele falou assim comigo. Então quer dizer que se um bandido assassinar criancinhas, estuprar não sei o quê, e se arrepender e crer em Jesus, ele vai para o céu? A minha resposta foi: sim, ele vai para o céu. Ele vai ser aceito como nosso irmão se ele for convertido por Deus, como você citou. E aí ele respondeu: não, isso é fácil demais. Isso é fácil demais, não pode ser tão fácil, quer dizer que é só fazer isso. Claro, ele está simplificando demais o que é crer, mas isso reflete o coração pelagiano que está embutido até no arminianismo, né? Não é só assim, né? Você tem que deixar
você tem que completar a obra de Cristo na sua vida, você tem que colaborar com essa salvação, né? Ele derrama a sua graça e você tem que decidir ser salvo, né? E aí, a gente já para o texto bíblico, Paulo fala assim, olha, vocês estavam mortos, mortos, não havia nada em vocês que fizesse Deus salvá-los. Não havia nada no coração de vocês que pudessem optar pela salvação de Deus, porque vocês eram escravos do pecado, escravos de Satanás, como ele fala no versículo 2, que vocês estão vendo aí na tela, né? Vocês viviam na desobediência, não havia nada em vocês. Ah, mas eu nunca matei, eu nunca estuprei, nunca... Exatamente. Mesmo não fazendo essas coisas, você era tão ruim como uma pessoa que faz essas coisas. E se você foi salvo, foi porque Deus teve misericórdia de vocês. Tanto de vocês quanto daquele que fez mais coisas erradas ainda e foi salvo pela graça também. Entende? Então Paulo está falando desse tipo de arbítrio, o arbítrio que te leva ao pecado. Sem Cristo, você só pende para o pecado e para o mal, né? E ele está falando isso aqui no texto. Sendo assim, nós, calvinistas, ensinamos repetindo o ensino que está na Bíblia. O homem possui liberdade para agir. Todo homem possui liberdade para agir. Como a Confissão de Fé fala, né, Deus ele não precisa violentar a liberdade do homem para determinar tudo que vai acontecer, não. Como ele faz isso então? Aí já é tema para outro vídeo. Se vocês quiserem, eu posso trazer para vocês. Porém, devido à queda do homem, esta liberdade está inclinada naturalmente para o pecado. O que é naturalmente inclinado para o pecado? Naturalmente significa que o curso padrão daquele ser é o pecado, entende? É natural dele. Ele nasce em pecado, como Davi falou, né? Deixa eu... Minha garganta aqui, peraí. Eu faço isso aí e amanhã minha garganta cobra, tá? Eu faço isso para vocês aí que estão com dúvidas sobre esses assuntos. E para a glória de Deus, é óbvio, né? Tudo isso visa glorificar a Deus. Então, porém, devido à queda do homem, esta liberdade está inclinada naturalmente para o pecado, como todos nós sabemos. Por quê? Porque experimentamos isso antes de sermos salvos por Deus, né? Principalmente por termos essa experiência que fala tanto sobre o nosso pecado, o nosso coração. O homem possui livre arbítrio nesse sentido, mas a sua vontade é escrava do pecado, até que Deus o liberte desse, aqui é desse, né, escravizador. Agora, por que os arminianos nos acusam tanto contra o livre arbítrio, se o que a gente ensina é o que Paulo fala? Por quê? Por quê? Eu fico me perguntando. Calma, eu tenho aqui a resposta para vocês. Na verdade, essa segunda parte do vídeo aqui é bem interessante. Tá no arquivo aí que você deve estar lendo, né? Deve estar todo formatadinho, talvez com mais informações, né? Eu quero fazer um negócio bonito para vocês, cara. Vocês merecem um conteúdo de qualidade, tá? Vocês não merecem aquele monte de mentira. Ah, vem, porque eu não sei aonde que eu li, porque o filósofo fulano de tal. Não, vocês merecem a Bíblia, cara. Vocês merecem a palavra de Deus, não esse monte de ladainha que os arminianos empurram em vocês. Pega um livro aí contra o arminianismo, é só porcaria. É só o que o cara acha, tá? Mas é o que eu acho, né? E aqui a gente está mostrando na Bíblia. Olha quanto tempo a gente ficou aqui em Efésios capítulo 2, né? Eu poderia ficar, na verdade, esse tempo todo só no versículo 1, mas eu quis mostrar que mais texto fala sobre isso, tá? Mas por que os arminianos nos acusam tanto contra o livre-arbítrio? Bom, agora, muitos arminianos vão dizer que também concordam com os reformados. Né? Muita gente vai mentir, mais uma vez, né? Porque é padrão, é natural que o arminiano minta. Né? Falar, não, mas a gente concorda assim também. De repente, né? Concorda assim também. Agora, faz o seguinte, vai nos vídeos deles e veja se eles concordam realmente com o que a gente está falando, tá? Porém, eles parecem ser obstinados pela doutrina do livre-arbítrio. Isso aqui é o que mais vê acontecer, né? E é aqui que a gente se distancia do arminianismo, né? Por exemplo, no arminianismo, e isso que eu vou falar não é mentira, tanto é que eu vou fazer um negócio aqui, deixa eu ver aqui, ó, 5 pontos, eu nem preciso, deixa eu abrir aqui, ó, 5 pontos do arminianismo. Eu não preciso mentir sobre isso, tá? Aqui, ó, vou deixar aberto aqui,
Wikipédia. Aqui tem, deixa eu ver. A eleição foi condicionada à fé racional, expiação, sem auxílio do Espírito Santo, nenhuma pessoa capaz de... Isso aqui, 5 pontos de remonstrância. Né? Vamos lá, então. A graça irresistível é bem resumido isso aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais completa. Não tem. Então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, aqui já é outros pontos doutrinários. Eu quero 5 pontos. 5 pontos de Armínio. Do arminianismo. Aqui tem um monte de coisa. Aqui, ó. Esse ponto aqui, deixa eu ver. Talvez aqui tenha, né? Talvez aqui tenha. Vamos deixar nessa tela aqui, a gente vai ver, ó. Olha aqui. Beleza? Os arminianos, eles vão ensinar que o homem precisa colaborar com o resultado final da salvação. Tá? Então Deus ele derrama a sua graça, mas você tem que o seu livre-arbítrio tem que concordar com a vontade de Deus. A gente tem aqui o ponto 1, 2, 4 e 5, tá? Só que eu preciso achar os 5 pontos igual a gente tem na Tulip, para vocês verem. E disso aí eu vi outros sites aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, o CACP. O CACP tem, que eu lembro que eu já usei. Vamos abrir aqui no CACP. Cadê? Não tem aqui tem o resumo, beleza. É porque esse resumo aqui vai direto ao ponto, pra gente não demorar. Né? 40 minutos, eu achei que era um vídeo de 20 minutos, não é. Aqui, ó. Vejam, então, o ponto 1, 2, 4 e 5, tá? Eu acho que o ponto 1 aqui não era para ter entrado. Mas beleza, ó. Aonde que está a liberdade... Aonde que a liberdade do homem interfere na ação de Deus? A eleição, ela tem que ser condicional. Interfere na ação de Deus. Deus ele não pode fazer, ele não pode te eleger se ele não vê o que você vai fazer. Logo, depende de você o que vai acontecer. A graça é irresistível de Deus. Logo, ele pode derramar a graça, mas é você quem determina se isso vai ou não acontecer. Então aqui também não tem o ponto, aonde que está resumido, eu quero resumido. Aqui no monergismo tem, aqui ó. Aqui, pronto, é esse aqui. Esse é do calvinismo. Aqui a gente tem a livre vontade, a eleição condicional, né? Aqui, esse ponto é resumido. Eu só quero os títulos, depois você pode estudar à vontade. Não tenho medo de você estudar isso aqui e discordar de mim, não, tá? Então, no arminianismo, Deus precisa que o homem colabore para ele ser salvo e para manter a sua salvação. O que eu quero dizer com isso? A graça de Deus, a vontade que o ser humano tem livre-arbítrio, né? O início é a questão da liberdade. A eleição é condicional, depende do livre-arbítrio que Deus prevê no futuro. E aí, o outro ponto, a graça de Deus pode ser impedida. O livre-arbítrio que determina se a graça de Deus vai ter resultado positivo ou não. E o homem é que determina o resultado final da salvação. Ou seja, Deus quer te salvar, mas se o seu livre-arbítrio te levar para o inferno, Deus não pode te salvar. Então, é aqui que entra o poder do livre-arbítrio no arminianismo, tá? Isso nos pontos 1, 2, 4 e 5. Por que eu não citei o ponto 3? Porque o ponto 3 é sobre a expiação. Isso aí, sobre a expiação, tá? Não é sobre o livre-arbítrio. Ponto 1. Vontade livre. O primeiro ponto sustenta que o homem é dotado de vontade livre, né? Segundo, eleição incondicional. Terceiro é expiação universal, por isso que eu não citei aqui. Então, é aí que a gente se distancia. A gente crê que Deus ele permite que tenhamos liberdade, mas ele sabe que a nossa liberdade está condicionada ao pecado e por isso ele converte o nosso coração. Livre-arbítrio está aqui, está ensinado. Então, quando a gente vai falar sobre os outros pontos, a eleição, vai falar sobre a eleição condicional. Ela não pode ser condicional porque Deus sabe que você, por sua própria vontade, está morto em pecado. Então você nunca vai aceitar ele se ele não converter seu coração. Se Deus converteu seu coração, foi ele quem converteu seu coração, não foi você mesmo. Então a livre vontade do homem não está na sua salvação. Então Deus ele não pode esperar que você tome uma decisão para depois te salvar. Porque a Bíblia fala que você estava morto quando ele te deu vida. Então, o processo é diferente. É aí que nós nos distanciamos do livre-arbítrio arminiano. O ponto 4.
né, a graça pode ser impedida. Se Deus precisar que você aceite ele, ou se Deus precisar que você coopere com a graça dele para te salvar, todos vocês sabem que até salvos o nosso coração ainda costuma pedir o pecado, né? Ninguém é perfeito, todo mundo peca, tá? Vocês sabem que se Deus esperar para que você aceite por livre e espontânea vontade, você vai escolher o pecado. Todo mundo sabe disso, tá? Então, se a graça de Deus pode ser impedida, de fato, ela vai ser impedida, porque o nosso coração segue a desobediência natural resultada da queda. Então, por isso que a graça de Deus, a gente acredita que ela não é impedida, porque quando Deus derrama a sua graça sobre nós, é isso que acontece, é o que Paulo fala. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, e ele nos deu vida. A NVI corta um versículo aqui, né? A gente tem que ir para uma Bíblia completa. Nos vivificou, estando nós mortos. Por isso que ele não pode derramar sua graça e pedir opinião. Não, ele te dá vida de uma vez por todas, entende? Por isso que a graça não tem essa questão de ser impedida, não. O homem pode cair na graça. O arminiano vai falar que o livre-arbítrio pode fazer com que o homem perca a salvação. Nós pregamos que é a certeza da salvação por meio de Cristo Jesus, da operação do Espírito Santo. Então, se o seu coração, faça o teste, observe na sua próxima oração. Se o seu coração é impelido ao pecado pelo seu próprio pecado, pelo seu coração mesmo, quem é que te converte do pecado e do mal? É o Espírito Santo. Então, quando você está lá fazendo oração, é Deus quem está te informando que você pecou contra ele e que você precisa se arrepender. E o caminho que você traça agora é o quê? Senhor, me perdoa. O meu caminho depois da salvação é condicionado ao que o Espírito Santo opera no meu coração. Logo, eu percebo que estou em pecado e peço perdão a Deus. No passado, quando alguém falava assim, você está em pecado, o que você responderia? Né? Coloca nos comentários aí o que você responderia. Mas agora não, agora há uma outra força que te impulsiona a continuar, que te impulsiona a se manter ali dentro da salvação. Esta força é o Espírito Santo. Então é aí que a gente se distancia do arminianismo, tá? Não, o homem não vai cair na graça. O homem pode pecar, o Calvino escreveu isso na primeira versão das Institutas, né? O homem pode cair em pecado por um certo tempo, até que o Espírito Santo o traga de volta. Agora, em algumas situações, o cara era crente e caiu em pecado e nunca mais voltou. A gente vai entender que esta pessoa, a gente não pode determinar, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Mas que o estado atual daquela pessoa é de alguém que nunca foi salvo, entendeu? Eu não posso dizer que essa pessoa vai para o inferno, entende? Eu não posso, porque eu não sei o que vai acontecer com ela. Só Deus é que pode. Pode acontecer de uma pessoa decair da graça. Vou citar um exemplo aqui de uma pessoa que eu considero que caiu, né? Que é aquele pastor barbudão que era da presbiteriano. Para mim, ele caiu. Ali, ele não demonstra ser alguém que foi transformado por Deus, tá? Mas pode ser que, sei lá, faltando 5 anos, ele mude. Ou 5 minutos, ele mude. Pode ser, não sei se vai acontecer, só Deus é que sabe. Então eu não posso dizer que isso vai acontecer. Eu não posso afirmar que vocês perderam a salvação, porque eu não sei o que Deus vai fazer com vocês. Eu posso afirmar que é possível uma pessoa cair e voltar. E é possível pessoas que nunca foram crentes parecerem crentes por um período de tempo e aí voltar para o mundão, né, que é o lugar de onde elas nunca saíram de fato e de verdade, né? Então é aí que a gente distancia, né? O livre-arbítrio no protestantismo e no calvinismo é ensinado com base na Bíblia e não no desejo de que vocês sejam obstinadamente livres, como vocês não são. Ninguém é, nem eu, nem vocês, tá? No arminianismo, se Deus quiser salvar o homem, ele precisa respeitar o livre-arbítrio deste para que só depois consiga salvar. Eu vou corrigir depois esse texto aqui, tá? Tá meio fora de ordem, mas eu vou corrigir. A grande questão é que o livre-arbítrio no arminianismo é uma força moral que pode frear para impedir a ação de Deus em suas criaturas.
Esta é a grande questão. No calvinismo, o livre-arbítrio ele é contaminado pelo pecado e Deus converte o homem e aí, por causa do Espírito Santo, ele passa a desejar o bem. No arminianismo, o livre-arbítrio tem que determinar o que Deus vai fazer. Deus derrama a graça preveniente, como eles falam, e pelo seu livre-arbítrio você tem que se salvar ou não. Tá? Pelo seu livre-arbítrio você precisa aceitar a salvação ou não. Então é diferente a coisa, entendeu? Então o arminiano, ele fala que a gente não prega o livre-arbítrio deles, porque o livre-arbítrio da Bíblia todos nós pregamos, né? Enquanto a Bíblia fala que o coração do homem está naturalmente inclinado ao pecado, como a gente viu, os arminianos distorcem o ensino e falam que ele não está totalmente inclinado ao pecado. Ele muda a base do texto. Olha aqui o texto. É bem claro, não preciso nem explicar de novo. Enquanto a Bíblia fala que Deus é quem opera a salvação do início ao fim, né, como que dando vida a um defunto, como Paulo falou aqui, os arminianos vão dizer que Deus precisa ressuscitar esse defunto, né, tratando da aplicação de Paulo, né? Deus precisa ressuscitar esse defunto e deixar que ele mesmo escolha ser morto e ir para o inferno ou ser salvo e ir para o céu. Deus ressuscita. Agora o seu livre-arbítrio tem que decidir. Vai aceitar ou não? Não vou aceitar. Deus mata de novo. Ele tem que matar de novo. Ou afogar, né? Eles usam muito esse termo, né? Essa ideia de estar afogando, né? O homem estar afogando. Ele não fala sobre estar morto, ele fala sobre estar morrendo, entende? E aí a mão de Deus está ali para te ajudar. Você pode segurar ela ou não, né? Já viu aquela foto do cara com a mão assim? Deixa eu tentar achar aqui uma foto muito comum dentro do arminianismo, né? Salvação afundando mão. Vou botar assim para ver se aparece, né? É uma foto muito comum, né? Aqui, ó. Esta foto aqui é a melhor, né? Deixa eu ver se tem outra melhor que essa. Essa aqui tem outras aqui, né? Mas essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esta foto aqui é melhor, né? Deus está ali sorrindo, você está afogando, em processo de afogamento, e a mão de Deus está ali. Se você segurar, você se salva. Se você não segurar, você morre, né? E o que vai acontecer com você? Se você considerar o que a Bíblia diz, você morre e pronto. Se Deus não mergulhar, te levar para cima e te dar vida, já era, você morreu. Agora, aqui tá até o portal Luteranos, é para você ver que eu não tô falando mentira, né? Os luteranos se tornaram arminianos também. Então, olha aqui a mão, tá vendo? Um cristão pode perder, enfim, aí várias fotos mostrando a mesma coisa. E o que aconteceria se fosse de fato esse o exemplo de Paulo? Né? Aí a gente teria que mudar de opinião. Mas o que Paulo está falando é de alguém que já está morto e que Deus dá vida para ele ressuscitar, entendeu? Ele não está falando sobre alguém que está morrendo, está falando sobre alguém que já está morto. O arminianismo vai distorcer, vai fazer parecer que essa pessoa está morrendo, está afogando, quando na verdade Paulo fala que ela já está morta, tá? Olha só. Essa aqui é uma das fotos que eu ia colocar no lugar da outra, né? Então é isso que faz a gente se distanciar tanto, tá? Quando é Deus que opera a salvação, e os arminianos vão falar que não, que Deus opera a graça preveniente e você precisa colaborar para você ser salvo com o seu livre-arbítrio. Eles vão completar. Quando a Bíblia fala que é Deus que nos sustenta e nos guia, os arminianos vão dizer que, em última análise, é o livre-arbítrio do homem que determina o que Deus vai fazer com ele, né? Deus quer salvar você, mas você pode se perder. Então Deus não quer salvar você, tá? Porque se o bom pastor é aquele que busca suas ovelhas, ele vai buscar suas ovelhas. Entende? Mas o arminianismo fala o seguinte, não, o bom pastor, ele quer buscar as ovelhas, mas se você se afastar, você morre. Você cai na graça, perde a salvação. Então veja como o arminianismo, para valorizar a livre vontade do homem, tem que distorcer a palavra de Deus. Isso não é sobre calvinismo, é sobre Bíblia, né? Que Jesus fala, olha, eu tenho ovelhas em outro aprisco, elas vão ouvir a minha voz e elas vão vir até mim. Jesus fala em João 10, né? Agora, imagina se o escritor for arminiano, como é que ele vai traduzir esse texto, né? Já que ele acredita que Deus até quer buscar a ovelha, mas elas podem se perder para sempre, que é o que ensina a doutrina
da queda aqui do homem, né? Da perda de salvação. Então veja que daí a gente se distancia muito, né? Portanto, quando os arminianos mentem sobre nós, dizendo que não excluímos, que não ensinamos, né? Que dizemos que aqui, ó, que excluímos o livre-arbítrio, eles estão dizendo sobre a ideia que o homem tem tanta autoridade quanto Deus naquilo que ele quer fazer. Na sua folha está bem mais melhor escrito, né? É porque esse aqui é o meu esboço. Fala aí como é que ficou o resultado final para mim. Ficou bem melhor do que tá aqui, né? Claro, fiz o esboço ontem, hoje, sei lá, quando eu fiz esse esboço aqui, porque eu vi a necessidade de fazer o vídeo, né? Então, eles estão dizendo, né, quando os arminianos mentem sobre nós, dizendo que excluímos o livre-arbítrio, eles estão dizendo sobre a ideia de que o homem tem tanta autoridade quanto Deus naquilo que ele quer fazer. O homem está em pé de igualdade com Deus. Deus quer salvar todos, mas ele não pode. Deus quer que você seja salvo pela graça, mas é você que decide. Deus quer que você seja salvo e chegue ao céu, mas se você quiser, você perde a salvação. O homem sempre determina o resultado final. Entende? Esse tipo de liberdade nós não pregamos, obviamente, não vamos pregar, porque a Bíblia também não prega, tá? Inclusive, não é comum vocês ouvirem, né, ouvirem arminianos dizerem que nem Deus tem livre-arbítrio. Já viram o arminiano falando isso? Ó, nem Deus tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio parece ser um Deus tão poderoso para o arminianismo que nem Deus tem esse tipo de liberdade, entendeu? Quando a gente explica sobre o pecado, Deus não tem livre-arbítrio, por exemplo, ele não pode pecar, a gente explica da seguinte forma: Deus não peca porque ele não quer, porque não faz parte do seu caráter. Então, não é que Deus não pode de ser incapacitado para fazer, é que isso não faz parte do seu caráter, ele não quer pecar. E ele, não querendo pecar, consegue não pecar. Diferente de nós, né? Infelizmente, a gente, não querendo pecar, fazemos burrice todo dia, temos que nos arrepender de todos os dias dos nossos pecados. Então, o arminiano, ele vai falar isso. Nem Deus tem livre-arbítrio, como o Flávio Martinez fala, né? Ele tem um vídeo dele, ele fala, nem Deus tem livre-arbítrio, Deus não faz tudo o que ele quer. Como se Deus quisesse pecar. Como se Deus quisesse pecar, mas Deus não quer pecar. Então não é que ele não pode, é que ele não quer, não faz parte do seu caráter. A forma de explicar demonstra que Deus está acima da doutrina do livre-arbítrio, diferente do que o Flávio Martinez faz e que outros arminianos, infelizmente, enganados por esse pastor, fazem também, tá? Esta é uma das formas mais baixas, mais ridículas e incrédulas de tentar rebaixar Deus ao status humano e impedi-lo de fazer o que ele quer fazer. Deus faz livre e inalteravelmente, falei errado, mas assim mesmo, tudo o que ele quer fazer. Então me mostra, então, por que Deus não peca? Porque ele não quer pecar. Por que Deus não tem inveja? Porque não faz parte do seu coração ter inveja. Aliás, ele tem tudo, ele vai ter inveja de quê? Ele não vai ter inveja de você, que é um pobre miserável? Não. Então Deus não precisa ter inveja também, né? Deus pode criar um ser maior do que ele? Como ele vai criar um ser maior do que ele? Né? E mais, por quê? Você está achando que Deus é burro? Que Deus é tolo? ele faz as coisas sem saber, sem um propósito? Você está brincando com a vontade de Deus? Não, ele não faz aquilo que ele não quer. Não é que ele seja incapaz física, intelectualmente ou, sei lá, existencialmente falando. Não, ele não faz aquilo que ele não quer fazer, porque ele não quer fazer. Não é o livre-arbítrio que impede Deus de fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, né, o Flávio Martinez? O livre-arbítrio não impede Deus de fazer nada, incluindo, né, já vou lembrar aqui que Deus permite que crianças morram, tá? Sim, Deus é que permite que crianças morram, sim. Por quê? Porque eu não sei, pergunta para ele. É melhor você fazer isso com ele. Mas, de fato, se ele é o dono da vida, se uma vida vai, ou se uma vida vem, né, é Deus quem permite que aconteça. Agora, me responde uma coisa: o livre-arbítrio é capaz de proibir Deus de fazer alguma coisa? Não.
Aparentemente não. Ninguém é capaz de proibir Deus de fazer alguma coisa. Enquanto você está ouvindo, presta atenção, agora eu vou passar para umas indicações literárias. Enquanto você está ouvindo os arminianos mentirem sobre o que a gente prega, eu e milhares de calvinistas estamos ensinando o que a Bíblia ensina claramente e sendo abençoados por Deus fazendo isso. Vocês viram a gente lendo a Bíblia aqui? Né? Estamos lendo a Bíblia, estamos falando da Bíblia, tá? Eu espero que você tenha compreendido um pouco melhor o que a gente ensina sobre esse tema e que isso desperte em você o desejo de conhecer melhor o que a Bíblia ensina. Agora eu quero fazer umas indicações aqui. Antes disso, né, eu quero perguntar a vocês, gostaram do PDF aí? Vão usar ele na igreja? Ó, eu vou matar minha garganta ainda, velho. Eu não quero ficar sem voz. Eu uso muito a minha voz, mas eu tô gastando ela. Eu vou indicar alguns livros para vocês que vão ajudar vocês a entender, primeiro, o que a gente ensina, né? E segundo, como que os arminianos e os católicos mentem na história a respeito de nós. Então, cada livro tem uma importância particular, vocês vão entender cada uma delas agora. Vou começar aqui pelo livro Texto e Contexto. O meu livro, cara, chegou, tá bonitão, olha a capa dele, ó. É muito bonitão, né? Capinha dele, top. Eu queria que não focasse em mim, focasse no livro, mas não dá. Manual básico para leitura e interpretação da Bíblia, tá bom? Você vai ler e interpretar a Bíblia com esse livro. Eu não vou te doutrinar dentro do calvinismo, nem nada disso, tá? Você pode ser macumbeiro, assassino, o que você quiser, o que você for. Se você ler o texto com texto, você vai aprender a ler a Bíblia, tá bom? Outro livro que eu quero indicar para vocês, e foi até uma dica de uma irmã lá no Instagram, que despertou o interesse de gravar esse vídeo, é o livro do John Knox sobre predestinação. Por que esse livro é importante, pessoal? Ele é até grosso, tá? Aqui contém um debate, um grande debate, entre John Knox e o seu inimigo lá, que eu não lembro o nome dele, faz tempo já que eu indiquei esse livro aqui, mas é um debate sobre a predestinação. Tá? Ele debatendo os argumentos mentirosos do seu inimigo. Nesse livro você vai aprender o que nós cremos a respeito da predestinação. Você também vai aprender como os arminianos ao longo da história desenvolvem as mesmas mentiras contra nós. Tá nesse livro aqui, tá? Ó, sobre predestinação. O link dele está na descrição do vídeo, tá? Você pode ir na descrição e clicar lá. Você vai comprar pelo link do canal, vai até colaborar comigo, tá bom? O livro também, ó, folhas amarelas. Aliás, cara, o meu livro tem folhas amarelas, olha aí. Folha amarela. Eu fiquei muito feliz com o meu livro. Então, sobre predestinação, você vai ter essa noção, tá bom? Escolha um e leia, tá? Não precisa comprar tudo se você não quiser. O livro A Morte da Razão, do Francis Schaeffer, ele é importante porque A Morte da Razão mostra que as ideias que não fazem sentido tomaram a mente das pessoas do século XX, tá? Então, daqui 21, né? Então, por isso que esse livro é importante, A Morte da Razão, tá? Ele é um livro pequeno, mas com muita profundidade. Você vai entender por que esse mundo está de cabeça para baixo, tá bom? Somente pela graça, compreendendo e aplicando o evangelho na vida diária. Esse é um livro do Charles Spurgeon. Vai tratar sobre a graça de Deus. São textos selecionados do Charles Spurgeon, mas organizados de forma lógica, tá? De forma a doutrina ir evoluindo, entende? Eu não sei qual é a palavra que se dá isso, mas ó, são 4 partes e você vai entender sobre a graça de Deus, somente pela graça, do Charles Spurgeon. Outro livro que eu quero indicar para vocês já é um pouco mais antigo, mas acho que ainda acho para comprar, é o livro do R.C. Sproul. Eu falo Sproul mesmo, se tiver errado não tem problema, tá? E ele vai falar sobre a graça também, sola gratia. Mas aqui, sobre a graça de Deus a respeito do livre-arbítrio, tá? É a controvérsia sobre o livre-arbítrio ao longo da história. Ele vai falar aqui sobre as polêmicas do livre-arbítrio nesse sola gratia, tá bom? Tem link para ele também na descrição, você pode acessar e comprá-lo pela Amazon, tá bom? É um livro muito bom. Eu diria que esse livro e o próximo são os melhores a respeito desse tema, tá bom?
Eu vou até deixar ele aqui para vocês verem separados. O outro livro que eu quero indicar para vocês é A Soberania Banida, que vai tratar da polêmica do livre-arbítrio na história, tá? Aqui vai contar a história da doutrina do livre-arbítrio arminiano. Aliás, nem começa no arminianismo, ela começa no catolicismo, tá? É aqui, por exemplo, que tem a história de um padre, eu não sei qual era o cargo dele na igreja, mas que foi morto por crer na soberania de Deus. Eles baniram a soberania de Deus ao longo da história. Este livro vai ajudar você a entender o porquê que o livre-arbítrio arminiano tem que ser rejeitado, tá bom? Tem que ser rejeitado. Então, são os dois livros que eu considero mais importantes sobre esse tema. Graça, Soberania Banida, Sola Graça. O último livro que eu quero indicar para vocês, eu nem sei se vocês vão achar para comprar, tá? Mas é o livro do Martinho Lutero, Nascido Escravo, que vai tratar também sobre o livre-arbítrio. Vocês vão perceber em Nascido Escravo que os argumentos que usam contra nós pelos arminianos, que se dizem protestantes, são muito parecidos ou iguais aos argumentos católicos da época de Martinho Lutero. Então, por isso que eu particularmente não considero arminianos reformados, tá? Por causa desse livrinho aqui. E não importa se o luteranismo se tornou arminiano, porque eu concordo com Lutero e não com eles, beleza? Tá aqui as indicações. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou acompanhar os comentários de vocês. Vocês viram que é um vídeo maior? Então, esse é um tipo de vídeo que se acha na área de membros aqui do Teologia EATRE, tá? Então, considere ser membro do canal, considere colaborar com o nosso trabalho. Eu tô voltando a fazer vídeos sobre esse tema com vocês, justamente por ter percebido que, por não fazer, a gente acabou dando uns passos para trás, né? Então, agora eu vou voltar a fazer com mais frequência aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e, na realidade, vou gravar mais, tá? Tem mais conteúdo que vai entrar lá no Sobre Bíblias. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.